Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês aí que a Betfair é patrocinadora do Futebolaço Podcast e a maior parceira da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vascaíno aposta lá na Betfair, quem não é vascaíno também pode apostar lá. Lembrando que tem que ser maior de 18 anos e apostar com responsabilidade, tá? Não vai aí se comprometer, isso não é renda extra, é só um entretenimento. Você pode ganhar, mas também pode perder, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço Podcast. Agora vamos pro corte. Vou deixar pra vocês aqui a minha opinião sobre a temporada 2024-25 do Vasco. Eu acho que esse elenco do Vasco tem um quê de Corinthians 2017, eu explico. O ano começa pro Carille e pra aquele Corinthians que acaba campeão brasileiro como a quarta força de São Paulo. Era o slogan do ano. O Corinthians é a quarta força, quarta força, quarta força. Aquela quarta força foi campeão paulista e brasileiro no mesmo ano. Por que eu acho que o Vasco pode ser aquele time? E eu acho que tem muito a ver o perfil de um clube com outro nesse aspecto. De fato, o Vasco não tem o melhor elenco do Rio de Janeiro, nem o segundo. E, tranquilamente o Flamengo e o Botafogo são elencos superiores ao Vasco. Eu acho que depois de um bom tempo, Vasco e Fluminense vai dar pra gente discutir, porque dependendo de como performar o Tietchan no Vasco, o Coutinho, como é que ele performar em 25. O Fluminense teve debandadas importantes, o Arias é bem provável que em algum momento saia do Fluminense. Tem reforços importantes como o Canóbio, que pode virar um grande Hércules, nome. né? O próprio Hércules podem serem os novos, vamos colocar assim, Keno pela esquerda, né? Porque o Arias jogava mais na direita. E o André, que saiu um tempinho e foi pra Inglaterra. E pode ser um início de um novo grande time do Fluminense, a gente não sabe. Mas o Fluminense eu vejo mais desmontando aquele grande time da Libertadores. É uma transição. O Fluminense vive uma transição e o Vasco pode dar uma melhora, é isso. E eu acho que tem uma galera com uma visão muito distorcida do que é o Vasco, porque eu acho que tem dois Vascos. Tem o Vasco desfalcado de Adson, David, Jair e Paulinho, do ano passado. Esse Vasco é um Vasco sem Jair e Paulinho mediano, com David Adson. Sem David Adson, Jair e Paulinho, um time fraco mesmo, tá? Tanto que a gente viu o desespero que foi na reta final, improvisando ponta de lateral. O Felipe acaba entendendo que nem ponta no time tinha e vai pra um 4-3-2-1. É um elenco mal montado. Com 2 meias. Desequilibrado. Se é aquele time sem os 4, a gente ia passar perrengão mesmo. Em 25 não, eu tenho os 4, o David já no segundo semestre, mas eu posso ter um Coutinho em forma, voando, que se tiver em forma e próximo do nível que ele pode atingir, ele pode ser o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro, em termos de potencial. E eu faço votos pra isso e eu acho isso. Sinceramente, eu acho isso. E dentro do elenco do Vasco, a gente, por exemplo, goleiro. O Vasco pode ter em algum momento o melhor goleiro do país, que tem fases que o Léo Jardim é esse cara, e quando não, ele no mínimo é top 3, top 5. A gente não deve um goleiro pra ninguém. Nas laterais, tanto direita quanto esquerda, o Vasco tá no bolo. O Paulo Henrique é o melhor lateral direito do país? Acho que não, mas ele tá no nível do campeonato. O Piton tem momentos que ele é o melhor lateral esquerdo do país, mas até quando não tá, ele tá no bolo. Então, laterais... É só olhar o Palmeiras, né? Os laterais direitos é quem? Mike e Marcos Rocha. Exato. Do Vasco é Puma e Paulo Henrique. Eu não consigo ver uma disparidade e olha que a gente tá falando do Palmeiras, vice-campeão brasileiro. E o coletivo potencializa os jogadores. No Vasco, no meio de campo, eu não vou dizer vocês hoje que o Vasco... Heitor, muda a câmera. Eu não vou dizer pra vocês que hoje o Vasco tem o melhor elenco do país. Mas eu posso dizer pra vocês que o Vasco tem um dos melhores. Se é top 8, top 6, top 7, com Jair, Paulinho, Tietchan, Coutinho, Payet, Cocão com a bola que vinha jogando e Hugo Moura, não é o melhor meio-campo do país, mas é um dos melhores, talvez quarto, quinto melhor meio-campo do país. E se encaixar, porque Marlon Freitas e Gregory a princípio não é a melhor dupla de volante do país no papel, mas encaixou e virou no ano a melhor dupla de volante. Então o Vasco tem um baita no meio de campo. Eu acho que a maior carência do Verratti é um dos melhores centroavantes, não acho que é o melhor, tá? Mas tá ali no bolo. Tá no bolo, pô. E eu acho que a maior carência do Vasco é a zaga e as pontas. Vamos ver se o Maurício dá conta, o Lucas Oliveira e o Freitas revezam bem quando João Vitor e Lemos não estejam jogando. Acho que pra mim a maior carência desse time é as pontas. Então, se encaixar, ô Joel, o Vasco pode ser o Corinthians de 2017, aquele time que não se dava muita coisa, que era tido como a quarta força de São Paulo, e a nível nacional então muito menos, mas que pode dar liga. O Coutinho jogando pra caramba, a nosso tripé de volantes ali deitando, de repente o Lemos volta a ter um ano igual de 23 no Galo. Sim. A gente até abre a mão dos pontas, vai com 3 volantes e 2 meias. Eu acho que nesse início vai ter que ser assim, porque, com todo respeito, Maxime, Jean Davi, Emerson Rodrigues não
não conseguem mudar o panorama para que o Carille consiga fazer um 4-2-3-1, né? Então, no jogo treino deu a entender isso, né? Também, já aquela espinha dorsal com 3 volantes, mas são 3 volantes que sabem jogar. Ele repetiu o time do Felipe, 4-3-2-1, com Teixeira e Coutinho como os meias e o Verratti na frente. Não, eu acho que... pô, você tem Jair, Paulinho e Tietê, cara, você vai ter controle de bola. Mas o Coutinho é muito controle de bola. E o Coutinho é um meia atacante. Ele é um cara de concluir a jogada, pisar na área, fazer gol. Na área. Então ele pode fazer essa função dos e se a gente parar a pensar, com todo respeito ao Alex, que é um cara que eu torço muito, mas de fato você inicia... Aí ele tem que se provar. Mas realmente, você iniciando o ano com o Alex Teixeira, em tese, eu acho que o cara mostra uma irregularidade no elenco. Mas o cara que eu acho que só não tá no time porque tá lesionado de jogar ele é o Adson. Não, seria Coutinho e Adson. Aí seria Coutinho e Adson, sim. E o próprio David brigando. E aí o Alex se tornou uma boa opção de reserva. Nesse esquema. Então, eu vejo que o Vasco... Mas como o cara ele fala, um 4-2-3-1, hoje é inviável. Pra mim, que o elenco que o Vasco tem, 4-2-3-1 não funciona. Com 2 pontas não tem como. Não tem como. E aí, agora, com o reforço do meio campo e você colocar 2 meias atrás do Verratti... Pro atual elenco do Vasco, enquanto não chegam os pontas, eu acho que é a melhor formação. Não, acho que até a única. É a melhor. É a melhor. E aí você pode discutir Hugo Moura ou Jair. Né? O Hugo Moura vai te dar mais intensidade, mais força física, o Jair vai te dar mais refino. O Cocão vem jogando de primeiro volante também. Também. Então, ali você pode... O Hugo Moura, por exemplo, na eventualidade do Paulinho, cansou, porque ele vai demandar um tempo para ele entrar em forma no sentido... Né, acho que o Tietê pode fazer essa função antes. O Tietê pode fazer também. Então, eu acho que o Vasco ganha opções. Ganha opções importantes com o Tietê, mas o maior reforço pra mim é o Paulinho. Era a galera que já tava no próprio elenco. Pra mim é o Paulinho. Como vai ser o Adson daqui a 2 meses, né? E aí, galera, curtiu o corte? Aproveita dessa moral, se inscreve aí no canal. Novos episódios vão ao ar entre 1 e 2 vezes por semana e os cortes estão aqui no canal todos os dias. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Dá essa moral, se inscreva aí no canal e até o próximo episódio ou próximo corte.